Hoje, nosso Abrindo o Jogo com Patrícia Marx. Fizemos um resuminho da carreira dela. Veja aí. O sucesso chegou para ela quando ainda era criança. O grupo musical infantil O Trem da Alegria estourou na década de 80, dando início aos 30 anos de carreira de Patrícia Marx. Do público infantil ao adulto, a cantora lançou mais de 10 álbuns e muitas de suas músicas viraram hits, como Ficar com Você e Quando Chove. Canção essa que entrou para a trilha sonora da novela global A Viagem. Seu desabafo numa rede social sobre o espaço do artista na música popular brasileira repercutiu na mídia e causou muita polêmica. Mas hoje, Patrícia Marx está no Abrindo o Jogo e vai contar tudo o que você quer saber, só aqui no Mulheres. Antes de mais nada, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui, viu? Querida. Eu estou super feliz de estar aqui também. Mesmo porque comentávamos hoje, quer dizer, desde ontem a gente está falando, né, mamãe? O quanto que você tem uma das vozes mais lindas. E eu acho que as pessoas muitas vezes não se dão conta de como que a gente tem cantoras fantásticas como você, dessa nova geração, e a gente lembra das cantoras que também são fantásticas, mas de gerações passadas, e deixa de valorizar as que estão no presente, né? É. Estamos sempre no presente. É verdade. Mas o treino é esse, é estar no presente. Né? Mas você não acha que ser uma cantora com uma voz tão maravilhosa como você é, muitas vezes é mais complicado? Digo isso por quê? Porque a gente vê que às vezes existe um espaço maior na mídia para outro tipo, outro estilo de música. Não estou dizendo melhor ou pior, mas outro estilo de música. E você dedicou a sua vida à música, você ama fazer o que você faz e nem sempre parece que as pessoas dão um espaço como você merece pelo seu talento. Isso te incomoda? Não, não me incomoda, não me incomoda mais. Eu acho que a opção de eu não estar tanto na mídia e nessa mídia de hoje, que não se compara à mídia de 2000 e nem dos anos 90 e nem dos anos 80, óbvio, né, que tudo muda muito, a opção é minha de não estar, porque eu não... eu acredito muito na minha assinatura, como, não só como cantora, mas como produtora e compositora. Então, o meu jeito de fazer música e de enxergar a música hoje é muito aberto, é muito amplo. E o que eu penso que o brasileiro, a mídia brasileira, pede uma coisa mais pontual, mais fragmentada. E eu não consigo mais, depois de ter morado fora, depois de ter experimentado e passeado por vários estilos musicais, eu não consigo mais me limitar a um certo tipo de música. Porque eu acredito que a arte é isso, a arte é a experimentação, é a amplitude, é a abertura, né? É você acreditar naquilo que você está fazendo? Exatamente. Se a gente não acredita, não faz sentido. Eu acredito, eu prefiro acreditar e fazer com todo o meu coração, a minha alma de artista, do que me envolver numa coisa que eu não acredito. Né, num estilo de música que vai vender, vai não sei o quê. Eu não preciso mais disso. Vai se ver, não vai gostar, não. Eu já vivi isso, eu já vivi muito isso. Então a escolha é minha. Né? Então foi uma ótima escolha, sinceramente. Obrigada, viu? Que bom. Mama, começando por você. Pois é, tinha que começar, porque eu conheço essa menina desde os 9 anos de idade. Faz tempo. Nos corredores da Gazeta. Faz só 4 anos? Tempo. Faz 4. A gente não pode entregar muito também, né? Não, há 4 anos ele está falando agora. Então, essa menina sempre teve esse dom. Você sempre teve esse dom de cantar bonito e tal. Obrigada. E teve uma época que eu não sei, aí você vai me responder se é de verdade, é verdade isso ou não, que você se cansou de tudo e foi pro exterior, foi morar para lá e a gente ficou um tempão sem ver você. Quando a gente te viu de novo, você era uma diva já. Eu quero saber, o que te levou a fazer essa ida lá para fora? Entendi. Foi mais de 4 anos, mas 4, 5 anos, né, que você ficou lá fora? Eu fui e voltei algumas vezes, né? E aí eu comecei pequena, né? Então, assim, muitas mudanças aconteceram, né? Eu meio que comparo a minha vida com o show de Truman, assim, né? Mas em outro estilo. Então, assim, eu cresci aos olhos das pessoas. E eu fui pequena, depois eu fui adolescente, aí eu fui Michael Sullivan e Paulo Massadas, e aí eu já queria outras coisas. Com 16 anos eu já pintei o cabelo de vermelho, eu já queria fazer uma coisa mais dance, porque eu já era ligada pop, né? na disco, já era ligada na música eletrônica.
E aí fui para Nova York, gravei meus trabalhos com o Nelson, fui e voltei várias vezes, porque eu não morava lá, fui morar mais para frente. E aí eu me transformei toda, a Beth Lago fez o meu stylist, o Nelson lançou essa coisa toda de dance, que virou moda no Brasil na época, na década de 90. E aí fiz esse trabalho com o Nelson, que são 3 álbuns, né? Foi uma direção do Nelson Motta, essa fase. E depois eu parei. Aí eu falei, bom, eu preciso casar, preciso ter filho. Foi quando eu dei uma sumida. Né? Isso aconteceu com uns 21, 22 anos. E aí eu encontrei o Bruno, meu marido, e já tive... Também. É artista também, é produtor musical. E aí a gente já teve o Arthur. Eu falei assim, não, eu preciso me encontrar, assim, porque eu preciso ser uma pessoa normal, assim, né? Eu preciso ter filho. O que é ser normal? É tão difícil saber, né? É normal pra gente, pra aquele ideal que a gente deseja pra vida. Normal a gente né? A gente é retardado, né? Mas... É um normal meio estranho, né? Tudo bem. Mas comum, né? Como fazer coisas que as pessoas faziam, enfim. E aí eu tive filho, aí eu decidi parar um pouco, pesquisar coisas, me tornei compositora, comecei a compor, entrei na gravadora Trama. E aí eu comecei a lançar discos muito diferentes do que eu vinha fazendo. Né? Eu lembro que tinha desses discos. Com capa branca e letras vermelhas. Capa branca preto e branco, e foto azul, umas coisas bem doidas, assim, que eu tava realmente nessa fase de experimentação. Eu tava querendo fazer coisas minhas, né, que eu gostava, e o Bruno veio da música eletrônica, é DJ, é produtor de música eletrônica, de hip hop e tal, e eu quis colocar isso, e a Trama me deu essa possibilidade de eu poder lançar esse trabalho assim, e foram 2 álbuns lançados pela Trama em 2001 e 2004, e nesse meio tempo eu morei em Londres, eu fiquei 1 ano lá, lancei os 2 discos lá, fiz 3 turnês em 1 ano de 10, 15 shows cada turnê. Legal. E lancei os meus trabalhos lá. Eu sou conhecida na Inglaterra, na Europa, tem DJs famosos que me conhecem lá. E aí eu comecei a fazer uma carreira internacional. Mas aí quando eu voltei para o Brasil, eu estava muito diferente. Do que as pessoas conheciam. Do que as pessoas conheciam. Tomou um choque. Você tem cabelão vermelho. Porque aí eu voltei com um som muito diferente, muito europeu, muito aberto, muito... E aí as pessoas estranharam um pouco. E aí eu comecei a fazer mais shows fora do que aqui. Do que aqui dentro. Andressa Capanema, pode perguntar. Patrícia, você começou a carreira muito, muito cedo. E eu acho que quando você cresceu, você deve ter escutado muita pergunta. O que você perdeu da sua infância e da sua adolescência por causa desse trabalho, desse ritmo? Eu queria saber de você, é mais ou menos isso. Quando você cresceu e te perguntaram isso a primeira vez, qual foi a sua resposta? E quando você teve o seu filho, que aí você pôde acompanhar a infância dele, entre aspas, normal, e essa entrada no adolescente, que agora ele é quase um adolescente, 15 anos. Mudou pra você essa sua percepção que você tinha do que você passou? Pra caramba. Inclusive eu quis ter filho pra ter um mundo diferente, pra dar um mundo diferente que eu acreditava. Eu não vivi a minha infância e muito menos a minha adolescência, porque eu estava em serviço. Eu estava trabalhando, eu era uma adulta, né? Num corpo de criança e de adolescente. Então eu perdi essa parte da minha vida. Não digo que eu fui infeliz, porque não fui, não estou chorando as pitangas aqui, mas a gente não tem uma vida de ir na casa dos amigos, de dormir na casa deles, de passear, fazer passeios de escola. Minha mãe não deixava ter namorado. Então, porque era muito difícil, eu era muito assediada e minha mãe tinha muito medo. E hoje eu entendo ela por ser mãe, eu faria a mesma coisa. Não estimulo meu filho a ser artista agora, pequeno, ele quis com 10 anos ser. Eu falei, não, você vai estudar. Ah, mas eu quero fazer comercial, eu falei, não, você vai estudar. Depois mais pra frente, você vai pensar se você quer. E aí, para preservar essa vida dele, porque você vai pagar o preço mais tarde, lá na frente. Não que seja ruim o que você disse, mas você deixa de ter aquela infância comum. Daqueles aprendizados com os amiguinhos. Você deixa de conhecer aquela dinâmica de como é conviver com as pessoas. De como é a sua ação e a sua reação, esse jogo da vida que eu não tive. Fui resolver isso em terapia depois, mais pra frente. Não, e é cruel, você cresce, depois você acaba não sendo tão famoso durante o tempo que você tá crescendo, tá mudando o corpo, mudando voz, você fica afastado. Pra uma criança é difícil lidar com essas coisas também. Eu mudei muito, né? Mudei muito, porque na adolescência você muda muito. Até você achar uma identidade sua, eu passei por milhares de Patrícias. Todo mundo sabe, né? É difícil. Fefito. Olha, eu preciso tocar num tema delicado. Recentemente você publicou uma foto
defendendo a descriminalização da maconha, inclusive com a foto tragando. Deu tanta polêmica que você deletou Foi. no dia seguinte. Eu queria saber se arrepende de ter Depois tomado essa publiquei posição. outra. Queria saber se você se arrepende de ter tomado essa posição e o que é que você tem a dizer sobre o assunto. Na época eu tava fumando, né? Eu era usuária e normal. Eu sempre achei normal ter essa abertura e essa liberdade de fazer o que eu quisesse, como todo mundo faz, né? Até me senti meio Madalena, assim, uma Madalena de Jesus, né? E aí, assim, eu uso muito meu Instagram, aliás, eu uso as minhas redes sociais meio inconsequentemente, porque eu não me vejo como artista 24 horas, eu me vejo como pessoa 24 horas, né? E eu postei, assim, porque eu tinha feito uma foto numa sessão de fotos com o fotógrafo Biga Pessoa, entre elas fumando. E aí a minha intenção foi mostrar um lado meu que as pessoas não tinham ideia de que eu cresci, de que eu era uma pessoa independente e que eu podia fazer o que eu quisesse. Mostrar esse lado, né? Também que eu sou um ser humano, que eu também erro e que eu tenho os meus defeitos. E isso funcionou de uma certa maneira, funcionou. Algumas pessoas se abriram para isso, chegaram, né, até para me defender e tudo, e outras não entenderam, e eu respeito, porque cada um na sua evolução, no seu entendimento. O meu intuito foi abrir uma discussão porque é tão mal visto. Por que é tão mal visto? E assim, se eu crio uma discussão sobre isso, a gente tem que começar a pensar como é que isso vai funcionar quando for liberado, né? Se vai ter esse preconceito todo, como que vai ser, onde que se pode usar, quem pode usar, quem não pode usar, como que ficam os adolescentes, como ficam os nossos filhos, né? Eu discuti muito sobre isso com meu filho, abri para ele, aliás. O que ele falou? Ele falou assim, não, fica tranquilo, eu tô do seu lado. Eu falei assim, olha, se você for usar, eu não quero que você use, mas é muito difícil você usar e dizer que não pode, né? E eu falei assim, você vai usar com responsabilidade, né? Óbvio que existe o tráfico, porque, né, é uma coisa absurda, não devia existir isso, tanto que devia ser liberado para não ter mais mortes, não ter mais crimes, enfim. Mas quando você se posicionou, desculpa te interromper, só para eu entender e pegar o raciocínio. Quando você disse que falou com o seu filho, e você falou, eu preferia que você não usasse, mas se você decide usar, use com responsabilidade, entrou mais a Patrícia mãe. E aí a gente volta àquela história de como as mães da gente falavam pra gente. Exatamente. Então, a gente segue ainda uma mentalidade antiga. Né? E um assunto como esse exige uma maturidade de pensamento. Tanto que está liberado nos Estados Unidos, está liberado no Uruguai, em alguns países é liberado porque existe uma maturidade de pensamento com relação a isso. Você acha que o Brasil está pronto para uma liberação como essa? Não sei. Aliás, o Brasil não está pronto nem para votar. Então. Não está pronto nem para votar. Eu estou bem preocupada, sim. Estou bem preocupada. Porque as pessoas não têm tempo, não se ocupam dessa leitura política, não se preocupam em pesquisar profundamente quem são. Você pergunta para as pessoas, eu pergunto para os taxistas, pergunto para as pessoas que trabalham em qualquer lugar. Você vai votar em quem? Ah, não sei. Quer dizer, tá aí já. Mas isso acho que em relação... Como assim? Isso em relação a tudo. A tudo, até exatamente. Uma coisa simples, que seria simples. Exatamente. O que eu gosto de fazer? Quando você começou dizendo, quais são os meus planos pessoais? Você pode estar casado, você tem filhos, mas todo mundo tem que continuar com seus planos pessoais de vida. Exatamente. A gente chegou nessa vida sozinho, a gente vai sozinho. Esse questionamento, eu vejo que as pessoas não têm e têm preguiça de ter, porque é mais fácil a gente continuar no automático, né? Você acabou sendo vítima de preconceito, então, não tem demais. Eu vejo assim que teve teve uma metade que aceitou e entendeu e que me conheceu de uma outra forma. Puxa, que legal, você, né, teve a coragem de falar sobre o assunto. Nossa, que legal, uau, né? E as outras pessoas que não, você tá louca, porque você imagina falar sobre isso, os nossos filhos e nananã, não sei o quê. Então, assim, eu sabia do que eu estava fazendo, não foi uma coisa inconsequente, apesar de eu postar coisas de forma pessoal, né? Eu quis criar essa discussão e eu consegui criar isso. Até mesmo para as pessoas saberem qual a sua real opinião. Exato. Que seja a favor, que seja contra, isso é tudo. Mas você tem que saber se posicionar em relação a todos os assuntos na vida. Exatamente. E assim, eu vejo que cada vez mais os artistas não têm posicionamento de nada. Não tem.
Eles preferem continuar nas coisas básicas, sair nos escândalos e virar celebridade sem conteúdo, do que você ter um posicionamento corajoso de dizer o que você realmente pensa. Então, mas você usou uma palavra certa, coragem. Coragem. E nem sempre as pessoas têm coragem. Não, Por quê? não tem. Porque uma parcela vai aceitar e outra parcela vai ser completamente contra o que você diz. Isso com relação a tudo, não só a maconha, nem digo as outras drogas, porque eu não apoio, não acho legal, não gosto. Não falei sobre isso, não abri discussão para outras drogas. Mas com relação a tudo, com relação ao homossexualismo, com relação à sua opção sexual, com relação à sua opção política, musical. Então, assim, eu vejo que as redes sociais é uma grande arena sem base em que se discutir. E sem é muito respeito fácil de muita você criticar e olhar por uma mente negativa, fechada, do que você realmente quiser discutir e se você ter base e informações nisso para você criar uma discussão saudável e inteligente. E eu acho que, acima de tudo, você respeitar a opinião do outro, mesmo sendo completamente contrária à sua. Isso que é o primordial. Claro. Eu posso não concordar 100% com o que a Andressa disse, mas eu devo respeito a ela. E essa diferença que a gente tem é o que faz a gente ser legal e criativo. Porque senão seríamos todos o quê? Robóticos, né? Todo mundo igual. E eu só falando uma coisa, que eu não sou mais usuária, eu parei de fumar, eu realmente me perdi nessa coisa de fumar muito, durante muito tempo, tive umas fases de baixa, como todo mundo tem, e eu tive uma relação muito ruim com isso, que me deixou realmente, isso é um depoimento que eu tô prestando até como serviço social, me deixou muito deprimida, muito para baixo, muito desanimada. Então eu resolvi parar e pensar e refletir sobre tudo até o mal que eu causei para as pessoas com relação a isso, e partir para um lado espiritual, uma busca espiritual. Estou estudando bastante o espiritismo kardecista, e eu estou realmente encontrando respostas para as coisas, e a reação, os problemas continuam os mesmos. Mas como você se relaciona com eles e com as pessoas que estão te vendo de várias maneiras. E quais são as fugas que a gente tem? Todo mundo foge de um jeito. Um pela comida, outro pela bebida, outro pelo exercício físico. Todo mundo foge. Essa fuga é saudável ou é não saudável para mim, não para os outros, né? E o que está dentro de nós reflete no outro. Não adianta. Muito legal desse depoimento, né? É ótimo. Tá dos dois lados da história. Rick, vai lá. Vou lá. Claro. Patrícia, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu fico observando, normalmente, artistas que começaram muito jovens, tiveram sucesso muito jovem, tanto aqui quanto internacionalmente. E eu vejo que eles passam por uma mudança que muitas vezes a gente enxerga como uma rebeldia. Eu tenho a minha dúvida, e eu queria que você pudesse esclarecer pra gente, que é assim, essa rebeldia, na verdade, ela é uma liberdade conquistada, assim, artisticamente, até o que você pensa de poder dizer, ou não pode ter um pouco aí de traumas e talvez negações daquele seu momento ali, na infância, do que você era, você precisa mostrar obrigatoriamente que você é outra pessoa, que você não é mais aquela criança, porque queiram ou não, as pessoas vão bater o olho e vão lembrar sempre daquela criança. É muito confuso isso, porque você vê pelo histórico, né? Existe, lógico, uma rebeldia, eu acho que até saudável, que eu consegui transformar em coragem de dizer aquilo que eu penso e me mostrar que eu cresci, sem apelar ou sem ser vulgar, uma coisa meio confusa e tal. Mas existe essa autoafirmação, né, de como você cresceu, de como você amadureceu, porque, de fato, as pessoas te congelaram no passado, com uma imagem única. E elas resistem ainda em aceitar que você não é mais aquilo. Eu vejo muito e senti isso a vida inteira. Não que você negue aquele tempo. Não nego. Não é isso. Não nego, mas existe essa rebeldia de dizer, olha, eu sou essa aqui. Eu já não tenho mais 10 anos. Eu não sou mais o trem da alegria. Embora eu estou no seu coração, na sua mente, e marcado a sua vida, Se chove lá fora, queima aqui dentro. Baixinho. E aí é isso, né, que acaba acontecendo. É um conflitozinho que não acontece. Deixa de ser, né? Mas eu transformo esse conflito em criatividade. Prefiro, assim, criar imagens e criar imagens de mim mesma e me recriar várias vezes. Eu prefiro fazer isso, assim, do que ter uma coisa meio mal resolvida, de raiva e tal. Não tenho. Mama. Olha, você é uma artista que vai de Ella Fitzgerald a Elisete Cardoso, a hip hop, a música pop, a música alegre. E você se inspira, talvez, nesses artistas todos para fazer as suas composições. Mas existe uma música que você compôs para uma assassina. É? Que foi a que matou seu cachorro.
Ah, verdade. Não, o meu cachorro não, o cachorro de alguém. De alguém. É. Então, como é que é isso? Como é que foi essa coisa de você sentir aquilo ali, bater e você escrever uma música a respeito? Ah, isso bateu muito forte em mim, porque eu tinha acabado de perder o meu Yorkshire, o meu velhinho de 16 anos. Então, quando eu soube da notícia, eu fiquei extremamente Parece que foi uma enfermeira, triste. né? Uma enfermeira É, aquela história daquela doida que matou o cachorrinho, a vassourada. Eu fiquei extremamente triste. Assim, eu não admito qualquer tipo de violência com qualquer ser, nem com uma aranha, nem com nada. Então, eu queria fazer alguma coisa com relação a isso e transformei essa dor em música. Liguei para o Sérgio Sá, o compositor Sérgio Sá, que é um grande amigo meu, já compôs músicas lindas dos meus trabalhos quando eu era adolescente. Falei, Sérgio, aconteceu isso, eu estou muito triste, eu quero fazer alguma coisa com relação a isso, um grito, sei lá, de dor e tal. E aí ele falou assim, bom, eu vou escrever uma música agora. E tipo, a gente se falou de manhã e ele me mandou a música à noite. Quando eu ouvi, eu comecei a chorar, assim, porque me tocou muito e realmente falava da violência, né, com os animais e tudo, esse assunto do abandono dos animais, que é uma bandeira que eu levanto bastante e que defendo e que vou sempre defender, porque eu acho que eu tenho uma missão com os animais. E aí gravei essa música que chama... ai, meu Deus, esqueci. Tanta música. É tanta emoção que de falar sobre essa música. Eu não consigo nem cantar a música de novo, porque eu começo a chorar. Não consigo. E ela vai virar um hino dos direitos animais da OAB de São Bernardo. Eu tenho uma amiga, Antília Reis, que é advogada, que faz a defesa dos animais abandonados e tal. Isso eu acho que faz parte da tua missão na Terra. Faz, eu sei disso. Eu sei. Eu fico muito feliz com isso, assim. Bom, Andressa Capanema. Esse assunto é forte, esse assunto é importante. Tô vendo a Patrícia aqui lembrar a sua carreira, né? E você tá com a mesma serenidade falando de coisas boas, de temas polêmicos. Eu queria saber de você, quando você encontrou essa serenidade? Foi logo que você cresceu e falou assim, não sou mais criança e vou mostrar para todo mundo? Ou você surtou, teve um momento de rebeldia, quis jogar tudo pro alto? Porque ele falou bem, a gente vê muitos artistas que começaram cedo, que surtam, que assustam os fãs. Você teve um momento assim? Acho que todo mundo surta, né? A serenidade não é uma coisa que a gente assim acorda, estou serena, linda, né? Se fosse assim, tava bom, né? A serenidade é uma busca e uma disciplina, né, espiritual. Eu descobri o budismo e pratiquei o budismo há muito tempo, o budismo tibetano. Assim que meu filho nasceu, eu descobri o budismo. E aí eu pratiquei muito, conheci muito sobre os assuntos e tal, estudei bastante. Mas isso assim, indo e vindo, ficando rebelde, surtando... Faz parte, né? É que ninguém viu, eu não deixei público. Não foi nada violento. Aquele surtinho trancado no freio. Tem hormônio, né? Você fez a Britney, raspou a cabeça e com o guarda-chuva atrás dos outros. Eu fiz meu Britney que a gente já acabou de falar. Né? Não vou voltar no assunto. Mas aí, não sei, eu sempre me apoiei muito nas práticas espirituais, gosto muito. E quando eu me conecto, realmente eu consigo ver as coisas melhor. E aconselho a todas as pessoas que façam o mesmo. Porque a vida sem uma vida espiritual, um caminho espiritual é mais difícil. Né? Você ficar só no terreno, no material, é mais difícil de você entender quando você tem um problema muito sério, né? Ou os pequenos problemas, ou os pequenos conflitos com as pessoas. E hoje eu me sinto muito serena por estar buscando esse caminho espiritual, o meu autoconhecimento no espiritismo kardecista. Tenho estudado bastante o Evangelho, segundo o espiritismo, e estou em tratamento espiritual. E me inspiro muito no Chico Xavier, muito nas mensagens, né, dos mestres e tal, faço minhas preces, porque esse mundo aqui é muito pequeno perto de um mundo espiritual. Qualquer artista é um pouquinho além desse mundo sempre, né? A gente tem que ser, acho que todo mundo tem que ser, né, porque é muito difícil tudo isso, assim, muito complicado. Mas é uma busca diária, né? É uma busca diária, assim, todo dia, é uma disciplina. Você tem que se um dia está melhor, outro dia você não está tão evoluindo. Mas assim. o interessante é que um caminho espiritual te dá um alerta. Você fica o tempo inteiro esperto.
Você não cai nos jogos emocionais. Você não cai sei lá, o que eu posso dizer, das trevas, assim. Sim, na cilada. Você fica na luz o tempo inteiro. E te dá a oportunidade de escolher também. E sereno, E tratar as pessoas bem. E ver como todo mundo está buscando um E a sua música faz isso, leva essa energia para muito longe. Eu espero, faço, faço por isso, assim, faço mesmo. Vamos de música, Claro que a gente ia aproveitar, né? Patrícia Marques, ao vivo. Espelho se quebrou. É hora de se guardar um segredo no coração. Se chove lá fora, queimo aqui dentro de vontade de te abraçar. Espera por alguém que não vai chegar. Quando ouço teu silêncio, escuto meu coração bater apressado e urgente, te querendo sem querer, cansado de sofrer, mas agora já é hora dessa chuva ir embora. Se chove lá fora, queimo aqui dentro de vontade de te abraçar. Amor, quando chove, fica mais triste a espera por alguém que não vai chegar. Se chove lá fora, queima aqui dentro de vontade de te abraçar. Amor, quando chove, fica mais triste a espera por alguém que não vai chegar. Nossa, que lindo! E hoje é o seu dia de dançarino. Minha mama já me assediou mais cedo, sabe? Dançando bolero. Tá sofrendo bullying hoje, né? Se não for hoje, não vai ser nunca mais. Gente, ó, 10 centímetros mais hétero hoje. Pelo menos 10 milímetros. Pelo menos. Bom, quem quiser saber dos shows todos, tem o site, você pode entrar, www.patriciamax.com.br. Lembrar o telefone de contato, 0 operadora 21 3591 7332, shows@lab344.com.br, lá tem os e-mails. E também no Instagram, é só seguir @patriciamaxoficial, né? Queria dizer que foi um grande prazer ter você aqui. Obrigada a todos. Porque a gente tem a oportunidade de ver o quanto que é muito mais fácil quando a gente está fora de uma história do que quando a gente está dentro. Exatamente. Às vezes é difícil entender por que uma criança que fez tanto sucesso
um adolescente de sucesso resolve fugir e buscar uma história diferente. Isso não é só para quem é cantor, para qualquer outra atividade. Então, é sempre bom a gente saber que a gente pode recomeçar. E você trouxe justamente isso. Eu acho um grande exemplo para todo mundo. Todo mundo. A gente pode começar quando quiser e sempre. Por que não? A reputação não serve para nada. Nada. É o ego. E é variável, né? E é bom para um, não é para o outro. Mas sua voz não dá pra gente nem negar. Não dá. Tá, imagina. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a vocês todos. Muito obrigada. Andressa Capanema, seus contatos? Estou no Twitter, que é o @acapanema, e no Instagram, que é Andresa, com ZZ, Capanema. É só. A pausa dramática. Não dou conta de tanta rede social. E o Celciano tá Meu lá. Deus. As pessoas inventam muitas redes sociais, né? Eu não dou conta. Eu também não. Demorou tanto pra entrar no Instagram que hora de falar. Verdade. Fefito. Só queria dizer que eu tô muito emocionado, porque eu sou muito fã do Trem da Alegria. Beijo, Juninho, Bill e Luciano Nasci. Juninho, A mãe da Mariette, que mora nos Estados Unidos do Gugu, mandou Mariette de mensagem verdade? dizendo que a Mariette está curiosa pra saber quem são as nossas Mariettes. A gente manda. Ela disse que quer vir aqui visitar depois. Convidadíssimo, é só chegar. Ó, r7.com/Fefito pra saber tudo sobre o mundo da TV. Isso. @Fefito no Instagram e no Twitter. Só segue, se não for mala. E facebook.com/oficial Fefito. Vai lá e me curte. Mas agora também, se for mala, você exclui, então tudo Excluo bem. mesmo. Rick. Suas redes sociais. Não, é que eu tava pensando aqui. Se for mala, Eu sou muito lindo. Tá cansado. se for mala, pode vir ser meu amigo no Facebook, tá? Oficial Rick Carvalho, tá tudo certo. Que pessoa evoluída, né? Que pessoa carente. Lindo, ele é lindo. Ele é lindo. Quer um abraço Ele me olha com esse coletivo? olho, gente. Vamos dar um perdida. abraço coletivo. Olha, eu vou dizer Amanda uma tirou coisa fotinho, eu vi. que faltou a Juliana Arisa, que é minha amiga querida, minha Amanhã stylist estará também. aqui, amanhã ela vai estar manda um aqui. beijo. Beijo, faltou você hoje. Faltou você fazer foto no Instagram. No Twitter. Tchau, tchau.